Imagine acordar um dia, tendo tudo o que sempre sonhou. Uma carreira brilhante, uma vida estável e um futuro promissor. Agora, imagine perder tudo isso em um piscar de olhos. O que você faria se, de um momento para o outro, sua vida perfeita se transformasse em um pesadelo? Laura era uma médica renomada, dedicada a salvar vidas e fazer a diferença no mundo. Mas, um acidente de carro brutal mudou tudo. De repente, ela se viu presa a um corpo que não respondia mais como antes, e a um marido, Pedro, que escondia intenções sombrias por trás de um sorriso compreensivo. Como você lidaria ao descobrir que a pessoa em quem mais confiava planejava destruir sua vida para tomar tudo o que é seu? E como encontraria forças para se reinventar e transformar a tragédia em uma nova oportunidade? Hoje, vamos mergulhar na história de Laura, uma mulher que encontrou um novo propósito em meio ao caos, e que, apesar das traições e desafios, descobriu um talento inesperado que não só mudou sua vida, mas também expôs a verdade de um plano cruel. Prepare-se para uma jornada de superação, revelações chocantes e, acima de tudo, esperança. Laura sempre foi um exemplo de dedicação e paixão pela medicina. Desde criança, quando brincava de médica com suas bonecas, já demonstrava um instinto natural para cuidar dos outros. Anos depois, após muito estudo e sacrifício, Laura se tornou uma das médicas mais respeitadas e renomadas de sua cidade. Em seu consultório, cada paciente era tratado com uma mistura de competência técnica e empatia genuína. Laura não se contentava apenas em diagnosticar e prescrever. Ela se envolvia na vida das pessoas, oferecia apoio emocional e celebrava cada pequena vitória ao lado delas. Seus colegas a admiravam, e seus pacientes a adoravam. Era comum ver flores e cartões de agradecimento espalhados por seu escritório, um testemunho da diferença que fazia na vida de tantos. Fora do hospital, Laura tinha uma vida igualmente satisfatória. Casada com Pedro, um empresário carismático e bem-sucedido, eles formavam um casal admirado por todos. Juntos, frequentavam eventos sociais, viagens exóticas e eram vistos como o exemplo perfeito de sucesso e felicidade. Para todos ao redor, a vida de Laura parecia um conto de fadas moderno, repleto de conquistas profissionais e pessoais. Mas como bem sabemos, a vida tem suas formas de surpreender e mudar o curso das coisas. Enquanto Laura navegava pelo seu cotidiano, salvando vidas e irradiando alegria, mal sabia ela que estava prestes a enfrentar uma tempestade que testaria não só sua força física, mas também sua resiliência e espírito de luta. Mal sabia ela que a verdadeira batalha de sua vida estava apenas começando. Tudo mudou em uma tarde de outono, quando Laura estava a caminho de casa após mais um longo dia no hospital. A estrada estava tranquila, e ela aproveitava o momento para relaxar, ouvindo sua música favorita no rádio. De repente, um carro em alta velocidade cruzou o sinal vermelho, atingindo o veículo de Laura com um impacto devastador. O som do metal se retorcendo e dos vidros quebrando foi ensurdecedor. Tudo ficou escuro por um instante, e quando Laura recobrou a consciência, sentiu uma dor intensa em todo o corpo. Ela estava presa nas ferragens, incapaz de se mover. O mundo ao seu redor parecia distante, um turbilhão de sirenes, vozes abafadas e luzes piscando. Laura foi rapidamente socorrida e levada ao hospital, onde passou por várias cirurgias para tratar suas múltiplas fraturas e lesões internas. Os dias seguintes foram um borrão de dor, medicamentos e rostos preocupados de amigos e familiares. Mas o mais difícil estava por vir. Quando finalmente acordou com mais clareza, Laura recebeu a notícia devastadora. As lesões na coluna haviam deixado sequelas permanentes. Movimentos simples se tornaram um desafio, e ela precisaria de meses de fisioterapia intensa para recuperar alguma mobilidade. Para uma pessoa que sempre foi tão ativa e independente, essa notícia foi um golpe quase insuportável. Laura sentia como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. O medo e a frustração a consumiam, mas, ao mesmo tempo, uma pequena chama de esperança queimava em seu coração. Ela sabia que precisava lutar, não apenas pela sua vida, mas também por sua dignidade e futuro. Pedro, seu marido, parecia ser a rocha de que ela tanto precisava. Ele estava sempre ao lado dela, segurando sua mão e prometendo que tudo ficaria bem. Ele falava com ternura e cuidava de todos os detalhes, desde os tratamentos médicos até a administração da casa. Laura se sentia grata por tê-lo,
acreditando que seu amor seria a força que a ajudaria a superar essa fase sombria. No entanto, a realidade estava prestes a se mostrar muito mais cruel do que ela jamais poderia imaginar. Enquanto Laura se concentrava na sua recuperação, Pedro traçava planos sombrios que ameaçariam destruir tudo o que ela havia construído e acreditado. A luta de Laura estava apenas começando, e ela precisaria de toda a sua força e coragem para enfrentar os desafios que estavam por vir. Pedro continuava a ser o marido atencioso, sempre ao lado de Laura durante suas sessões de fisioterapia, trazendo suas comidas favoritas e garantindo que ela tivesse o melhor cuidado possível. Suas palavras eram de conforto e encorajamento, sempre reforçando a ideia de que eles passariam por essa fase juntos. Laura, embora ainda assustada e frágil, encontrava algum consolo no amor aparente de Pedro. Com o passar das semanas, Pedro sugeriu algo que ele descreveu como uma grande oportunidade para a recuperação de Laura. Ele encontrou uma clínica de reabilitação em uma cidade distante, especializada em tratamentos inovadores para lesões como a dela. A princípio, Laura hesitou. A ideia de estar longe de casa e de tudo que conhecia era aterrorizante. Mas Pedro, com sua persuasão doce, garantiu-lhe que essa clínica tinha os melhores especialistas e que seria a melhor chance de recuperar sua mobilidade e independência. Ainda vulnerável e confiando nas intenções de Pedro, Laura concordou. A clínica era isolada, cercada por montanhas e florestas densas. O lugar tinha uma aparência tranquila, quase idílica, mas também exalava uma certa frieza que Laura não conseguia ignorar. Pedro ficou com ela nos primeiros dias, ajudando-a a se instalar e a conhecer os profissionais que cuidariam dela. Com o tempo, Pedro começou a visitá-la com menos frequência, sempre alegando compromissos inadiáveis com o trabalho. Laura tentou não se abalar, concentrando-se em suas terapias e em conhecer os outros pacientes. Entre eles, ela fez amizade com Clara, uma enfermeira carinhosa e atenciosa, que se tornou uma figura fundamental em sua nova rotina. Foi Clara quem começou a perceber que algo não estava certo. A distância entre Laura e Pedro, as ausências prolongadas e o comportamento evasivo dele levantaram suspeitas. Laura, por sua vez, começou a notar que suas finanças estavam sendo administradas de maneira estranha, com acessos bloqueados e decisões tomadas sem seu consentimento. Um dia, Laura recebeu uma visita inesperada de um advogado, enviado por Pedro, com documentos para ela assinar. Esses papéis transferiam a maior parte de seus bens para o controle exclusivo de Pedro, sob o pretexto de facilitar sua administração durante a recuperação dela. Foi então que a realidade cruel se revelou. Pedro estava se aproveitando de sua vulnerabilidade para tomar posse de tudo o que ela tinha. Com o coração partido e sentindo-se traída, Laura percebeu que precisava lutar por si mesma. E foi exatamente nesse momento de desespero e raiva que ela descobriu uma maneira inesperada de canalizar suas emoções. A pintura. Clara, ao perceber o talento escondido de Laura, a incentivou a explorar essa nova paixão, plantando a semente de uma transformação que Laura jamais imaginaria. Laura, abalada pela traição de Pedro, encontrou na pintura um refúgio inesperado. Inicialmente, Clara sugeriu a atividade como uma forma de terapia ocupacional, algo para desviar a mente de Laura das preocupações e da dor. Elas começaram com aquarelas e papéis simples, sem grandes pretensões. Para surpresa de ambas, Laura demonstrou um talento nato. Cada pincelada parecia aliviar um pouco da angústia que Laura carregava. Suas pinturas capturavam emoções profundas, momentos de dor e superação, e uma beleza crua que tocava a todos que viam. Clara, sempre atenta e cuidadosa, percebeu que Laura se transformava diante da tela, encontrando uma voz nova e poderosa através das cores e formas. À medida que os dias passavam, Clara se tornou mais do que uma enfermeira para Laura. Ela se tornou uma amiga, uma confidente e uma incentivadora fervorosa. Clara começou a trazer materiais de pintura mais sofisticados, incentivando Laura a explorar diferentes técnicas e estilos. Laura, por sua vez, mergulhava de cabeça nessa nova paixão, encontrando uma renovada sensação de propósito e autonomia. Clara tinha um primo que possuía uma pequena galeria de arte na cidade. Reconhecendo o talento de Laura, ela sugeriu que algumas das pinturas fossem expostas lá. Hesitante, mas encorajada pela amiga, Laura concordou. As primeiras pinturas de Laura foram expostas de forma discreta,
mas não demorou para que chamassem a atenção dos visitantes. A autenticidade e a intensidade emocional de suas obras ressoaram profundamente com o público. A história de Laura, uma médica renomada que, após um acidente devastador e uma traição inimaginável, encontrou redenção na arte, começou a se espalhar. As pessoas não compravam apenas os quadros, elas se sentiam inspiradas pela resiliência de Laura. A notícia de sua transformação viralizou nas redes sociais, atraindo jornalistas, críticos de arte e curiosos. Essa onda de atenção trouxe uma reviravolta inesperada. A exposição pública da história de Laura levou à revelação dos atos traiçoeiros de Pedro. Ele se viu confrontado pela mídia e pela opinião pública, tornando-se o vilão de uma narrativa que ele mesmo ajudou a construir. Laura, por outro lado, transformou-se em um símbolo de força e superação, uma mulher que encontrou um novo caminho e uma nova voz em meio ao caos. Clara esteve ao lado de Laura durante todo esse processo, ajudando-a a gerenciar as vendas dos quadros e a lidar com a avalanche de atenção. Juntas, elas não só expuseram as verdades sombrias de Pedro, mas também pavimentaram um caminho para um futuro cheio de possibilidades e novas oportunidades. À medida que as pinturas de Laura começaram a atrair mais atenção, as redes sociais se tornaram um catalisador poderoso para sua história. As pessoas não apenas admiravam sua arte, mas também se emocionavam com a narrativa de superação por trás de cada obra. Fotos dos quadros de Laura, acompanhadas de legendas inspiradoras sobre sua jornada, começaram a ser compartilhadas por milhares de pessoas. Um jornalista de uma grande revista de arte descobriu a história de Laura e decidiu escrever um artigo detalhado sobre sua trajetória. O texto destacou não só seu talento artístico, mas também a incrível resiliência de Laura diante das adversidades. Quando o artigo foi publicado, tornou-se um fenômeno instantâneo, catapultando Laura para o centro das atenções nacionais. Com a viralização, surgiram entrevistas em programas de TV, reportagens em jornais e inúmeros convites para exposições. A cada nova aparição, mais detalhes da traição de Pedro vinham à tona. Laura, com coragem, decidiu falar abertamente sobre o que aconteceu, revelando como Pedro tentou se aproveitar de sua vulnerabilidade para tomar posse de seus bens. A sinceridade e a força de Laura tocaram o coração do público, que começou a ver Pedro como o vilão da história. A pressão pública sobre Pedro aumentou exponencialmente. Investigações sobre suas ações começaram a se intensificar, e antigos conhecidos, antes silenciados, decidiram falar sobre outros comportamentos questionáveis dele. A imagem pública de Pedro desmoronou rapidamente, e ele se viu isolado e desprezado pela sociedade. Laura, por outro lado, começou a perceber o poder transformador de sua história. Não era mais apenas sobre sua recuperação, mas sobre inspirar outras pessoas a encontrar forças nas adversidades. Em cada entrevista, ela fazia questão de mencionar Clara, a amiga e enfermeira que esteve ao seu lado em todos os momentos difíceis. Juntas, elas personificavam uma mensagem de amizade, resiliência e a importância do apoio mútuo. A viralização também trouxe oportunidades financeiras significativas. As pinturas de Laura eram vendidas rapidamente, e os preços subiam à medida que a demanda aumentava. Esse sucesso inesperado deu a Laura a chance de recuperar parte do controle sobre sua vida e seus bens. E com isso, ela começou a planejar algo que iria além da sua recuperação pessoal. Um projeto que poderia ajudar outras pessoas que passavam por desafios semelhantes. Foi então que Pedro, arrasado pela culpa e pela pressão pública, decidiu tentar se redimir. Ele procurou Laura, não com desculpas vazias, mas com uma proposta concreta. Ele sugeriu vender uma das pinturas mais valiosas de Laura para financiar a criação de um centro de reabilitação. Era uma tentativa de reparar os danos causados e de mostrar que ele realmente queria ajudar. Laura, inicialmente cética, decidiu aceitar a proposta. Não por Pedro, mas pelas pessoas que poderiam ser beneficiadas pelo centro de reabilitação. E assim, uma nova fase de sua vida começou a tomar forma, com desafios e esperanças renovadas. Pedro estava em um estado de desespero. A exposição pública de seu plano maquiavélico e a reação esmagadoramente negativa da sociedade o deixaram devastado. Sentindo o peso da culpa e a vergonha de suas ações, ele se isolou, refletindo sobre como havia chegado tão longe na sua ganância. O arrependimento começou a consumir Pedro,
e ele percebeu que precisava fazer algo significativo para tentar se redimir, mesmo que nunca pudesse ser perdoado por completo. Foi então que Pedro decidiu procurar Laura, desta vez com uma atitude genuína de arrependimento. Ele pediu para encontrá-la em um café discreto, onde os dois poderiam conversar sem interrupções. Laura, embora relutante, concordou em ouvi-lo. Quando se encontraram, Pedro parecia um homem mudado. Seu semblante era de alguém profundamente arrependido, não o Pedro arrogante que ela conhecia. Pedro começou a conversa reconhecendo todas as suas falhas e detalhando quão profundamente se arrependera de suas ações. Ele falou sobre a pressão e a ganância que o haviam cegado, e como ver a resiliência e a força de Laura o fizeram perceber o erro colossal que havia cometido. Pedro sabia que palavras não seriam suficientes para reparar o dano, então ele propôs um plano concreto: vender uma das valiosas pinturas de Laura e usar o dinheiro para criar um centro de reabilitação. Laura ouviu em silêncio, sentindo uma mistura de emoções. A dor da traição ainda era forte, mas ela também viu um lampejo de sinceridade nos olhos de Pedro. Após refletir por alguns momentos, ela concordou, não por acreditar plenamente na redenção de Pedro, mas porque sabia que o projeto beneficiaria muitas pessoas que precisavam de ajuda, assim como ela um dia precisou. Pedro se jogou de cabeça no projeto, determinado a provar que sua redenção era real. Ele organizou a venda da pintura, e o valor arrecadado foi mais do que suficiente para iniciar o centro de reabilitação. Laura, embora ainda cautelosa, participou ativamente do planejamento e da criação do centro. Ela queria garantir que o lugar fosse um verdadeiro santuário para aqueles que buscavam recuperação, tanto física quanto emocional. A construção do centro foi um processo colaborativo. Pedro envolveu profissionais especializados, e Laura trouxe sua experiência e visão para criar um ambiente acolhedor e eficiente. Clara também se juntou ao projeto, trazendo sua paixão e dedicação para o cuidado dos pacientes. Ao longo desse processo, Pedro continuou a tentar se redimir, não apenas através do trabalho, mas também buscando terapia para lidar com seus próprios demônios internos. Ele sabia que a confiança de Laura talvez nunca fosse completamente restaurada, mas estava determinado a seguir um caminho de integridade e serviço. O centro de reabilitação foi inaugurado com uma cerimônia emocionante. Laura cortou a fita vermelha ao lado de Pedro, Clara e outros colaboradores, sentindo um misto de realização e esperança. O centro não só representava sua própria jornada de superação, mas também a possibilidade de redenção e transformação para todos que passassem por suas portas. A tentativa de redenção de Pedro foi um passo significativo, mas o verdadeiro impacto estava por vir, à medida que Laura e sua equipe começassem a acolher e ajudar aqueles que, como ela, buscavam uma nova chance na vida. Com os fundos assegurados pela venda da valiosa pintura de Laura, a criação do centro de reabilitação começou a ganhar forma rapidamente. Laura, Pedro e Clara, juntamente com uma equipe de arquitetos e especialistas em reabilitação, começaram a planejar cada detalhe do centro. Eles queriam um espaço que não fosse apenas funcional, mas também acolhedor e inspirador para todos que passassem por suas portas. O terreno escolhido era um local sereno, cercado por natureza, proporcionando um ambiente calmo e tranquilo, essencial para a recuperação dos pacientes. Laura e Clara insistiram em áreas amplas e iluminadas, com espaços verdes para caminhadas e atividades ao ar livre. Cada sala de tratamento foi projetada para oferecer conforto e privacidade, criando um ambiente propício à cura física e emocional. Laura trouxe sua experiência como médica para garantir que o centro oferecesse os melhores tratamentos disponíveis. Ela colaborou com fisioterapeutas, psicólogos e outros profissionais de saúde para desenvolver programas de reabilitação personalizados. Clara, por sua vez, focou no bem-estar emocional dos pacientes, implementando atividades de arte-terapia, grupos de apoio e outras iniciativas que pudessem ajudar na recuperação integral. Pedro, comprometido com sua tentativa de redenção, cuidou de todos os aspectos logísticos e administrativos. Ele negociou contratos, gerenciou o orçamento e garantiu que o centro fosse inaugurado dentro do prazo e do orçamento planejado. Embora Pedro ainda carregasse o peso de seus erros, ele se dedicou incansavelmente ao projeto, determinado a fazer a diferença. A comunidade local também se envolveu, doando tempo, recursos e apoio moral. A história de Laura havia tocado muitos corações,
e as pessoas queriam fazer parte dessa transformação positiva. Voluntários ajudaram na construção, e pequenos negócios locais forneceram materiais e serviços a preços reduzidos. Após meses de trabalho árduo, o centro de reabilitação estava pronto para ser inaugurado. A cerimônia de abertura foi um evento emocionante, com a presença de todos que haviam contribuído para o projeto. Laura, Pedro e Clara estavam no palco, visivelmente emocionados, enquanto cortavam a fita vermelha. Para Laura, era um momento de plena realização e esperança renovada. Os primeiros pacientes começaram a chegar, cada um com suas próprias histórias de luta e superação. Laura e Clara estavam lá para recebê-los, oferecendo não apenas tratamentos médicos, mas também empatia e compreensão. O centro rapidamente ganhou reputação por seu ambiente acolhedor e suas abordagens inovadoras para a reabilitação. A arte continuou a desempenhar um papel central no centro. Laura usava suas habilidades de pintura para ensinar os pacientes a expressarem suas emoções através da arte. As paredes do centro foram decoradas com obras dos pacientes, cada uma contando uma história única de resiliência e esperança. O impacto do centro de reabilitação foi profundo e duradouro. Pessoas que haviam perdido a esperança encontravam uma nova chance de vida. Laura, Clara e Pedro trabalharam incansavelmente para garantir que cada paciente recebesse o melhor cuidado possível, criando uma comunidade de apoio e transformação. Para Laura, o centro era mais do que um lugar de cura. Era um símbolo de sua própria jornada de superação. Ela havia transformado a dor em propósito, e agora estava ajudando outros a fazer o mesmo. E com cada novo paciente que encontrava, Laura sentia que estava cumprindo um destino maior, transformando tragédia em triunfo. Com o centro de reabilitação funcionando a pleno vapor, Laura encontrou um novo ritmo em sua vida. A dedicação ao projeto e o sucesso do centro proporcionaram-lhe um novo propósito e uma sensação de realização que há muito não experimentava. Seus dias eram preenchidos por interações com pacientes, desenvolvimento de programas de arte-terapia e, ocasionalmente, pela administração das atividades do centro. Embora Pedro tivesse feito esforços significativos para reparar seus erros, Laura mantinha uma distância emocional segura. Ele continuava a participar da administração do centro e era respeitosamente incluído nas reuniões importantes, mas o relacionamento entre eles não voltou a ser o que era. Laura, no entanto, se sentia grata pelo papel que Pedro desempenhara na criação do centro, mesmo que a reconciliação total não fosse possível. Durante uma de suas atividades regulares no centro, Laura conheceu o Dr. Rafael, um médico especializado em reabilitação física. Rafael tinha um jeito gentil e uma dedicação ao trabalho que imediatamente a cativou. Com o tempo, suas interações se tornaram mais frequentes e informais. Rafael frequentemente passava pelo centro para conversar com Laura sobre os casos e os avanços dos pacientes, e suas conversas logo evoluíram para discussões sobre arte, livros e interesses pessoais. O carinho que Laura sentia por Rafael começou a crescer de forma inesperada. Ele a apoiava não apenas como profissional, mas também como pessoa, oferecendo um ouvido atento e um ombro amigo. Rafael estava admirado pela força e pela resiliência de Laura, e a maneira como ela usava sua experiência para ajudar os outros o inspirava profundamente. Um dia, Rafael convidou Laura para uma exposição de arte local, onde ele sabia que poderia apreciar um ambiente relaxante e longe das demandas do centro. A noite foi uma pausa bem-vinda para Laura, e ela se encontrou se divertindo genuinamente pela primeira vez em muito tempo. A conexão entre eles se aprofundou, e uma amizade sincera começou a florescer. Com o passar dos meses, a relação entre Laura e Rafael evoluiu para algo mais profundo. Eles começaram a se ver fora do ambiente de trabalho, desfrutando de jantares tranquilos e passeios ao ar livre. Rafael se tornou um parceiro constante em sua vida, oferecendo-lhe apoio emocional e celebrando cada conquista com ela. Seu amor pela arte também trouxe um novo sentido à vida de Laura, que agora explorava novas dimensões de sua criatividade e expressão. A presença de Rafael na vida de Laura trouxe um novo equilíbrio. Ele a ajudava a descontrair, rir e se abrir para novas possibilidades. A vida de Laura, que havia começado com dor e traição, agora estava preenchida com amor e novos começos. Rafael se mostrou não apenas um companheiro amoroso, mas também um verdadeiro parceiro na jornada de Laura, apoiando-a em seus sonhos e objetivos. Com Rafael ao seu lado,
Laura se sentia mais forte e realizada do que nunca. Juntos, eles exploraram novos interesses e compartilharam uma visão de futuro que refletia tanto a recuperação quanto a prosperidade. A história de Laura, marcada por desafios e superações, encontrou um novo capítulo de amor e esperança. Ela não apenas reconstruiu sua vida, mas também encontrou uma nova e genuína felicidade ao lado de alguém que a entendia e a valorizava profundamente. Enquanto o centro de reabilitação continuava a fazer a diferença na vida de muitos, Laura encontrou a força para se abrir para o futuro, abraçando tanto as lições aprendidas quanto as promessas de um novo começo. A jornada de Laura é uma poderosa lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a resiliência podem florescer. Sua história nos mostra que, através da adversidade e da traição, é possível encontrar novos propósitos e caminhos para a realização pessoal. Laura transformou sua dor em um legado de ajuda e inspiração, e encontrou amor e felicidade onde menos esperava. Em um mundo onde muitas vezes nos sentimos sozinhos em nossos desafios, a história de Laura nos lembra que sempre há uma oportunidade para recomeçar e criar algo belo a partir das cinzas. Seja encontrando força interior, buscando apoio nas pessoas ao nosso redor ou encontrando novas paixões, a vida é uma série de recomeços e possibilidades. Se a história de Laura tocou seu coração e inspirou você, não deixe de explorar mais conteúdos como este em nosso canal. Temos uma série de vídeos que mergulham em histórias de superação, inovação e transformação. Inscreva-se, ative o sininho e acompanhe nossos vídeos para não perder nenhuma das nossas narrativas emocionantes. Juntos, continuaremos a explorar e celebrar a força humana e as histórias que moldam nosso mundo. Até o próximo vídeo!